Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você que nos ouve nessa manhã de quarta-feira, hoje é 24 de março de 2021. Nós vamos ainda continuar a falar sobre arrependimento. E eu queria te contar uma história de Davi. Eu não vou ter tempo para falar assim a fundo da história de Davi, mas eu queria te contar aqui em Salmo 51. Que quando Davi pecou, quando ele cometeu dois pecados, né, nessa história aqui, que foi o pecado de adultério e o pecado do homicídio. E eu queria ler com você o que foi que Davi falou após ele ter cometido esse pecado. Aqui em Salmo 51, no versículo 4, diz o seguinte: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Aqui no versículo 12 vai falar assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aqui no versículo 16 vai falar: não te deleitas em sacrifícios e nem te agradas em holocausto, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Irmãos, olha esse salmo tremendo. Salmo 51 é uma oração de arrependimento. E nosso tema de hoje é o que Davi fez. Ele se arrependeu. Irmão, Davi cometeu um pecado gravíssimo. Ele adulterou. Ele se relacionou com a Batseba, engravidou ela. E o esposo de Batseba, que estava lá no campo de batalha, né, Urias, ele ainda tentou forjar aí uma situação para que ele não assumisse, né, essa criança que a Batseba ficou grávida. Ele trouxe Urias do campo de batalha para tentar fazer com que ele, né, fosse para a casa dele, tivesse uma noite com a esposa para forjar ali a gravidez, né? Não deu certo. Urias foi fiel, não queria voltar para a casa dele, queria ir para o campo de batalha porque ele achava injusto os irmãos dele, o comandante dele lá no campo de batalha, e ele em casa curtindo ali a família. Não. E o que foi que Davi fez? Escreveu uma carta para Joabe, comandante do exército dele, que era para ele colocar Urias onde a batalha estava mais violenta. E Urias pegou a carta de sentença e levou para o comandante dele, Joabe. E o Joabe colocou Urias, que era o esposo de Batseba, lá onde a batalha estava mais violenta. E acabou que o inimigo matou Urias. Ou seja, ele cometeu dois pecados, irmão, gravíssimos, né? Mas tem pecado grave, eu digo assim, porque ele desonrou ali o Senhor. Ele pegou a mulher de Urias, né, se relacionou sexualmente com ela, engravidou ela e ainda mandou matar o esposo dela. Olha só a situação do rei. E o profeta Natan, quando chegou, confrontou diretamente ele. Contou uma história lá, né, com que um homem, né, tinha muitos bens e o outro só tinha uma ovelhinha, e o outro homem que tinha muitos bens, né, quando chegou um viajante, né, não pegou dos seus bens para fazer uma refeição para o viajante, mas pegou do vizinho que só tinha uma ovelhinha. E Davi ali se irou: quem é esse cara? Esse cara tem que morrer. Esse cara tem que morrer, não pode fazer isso. Aí o profeta Natan falou: esse cara é você, Davi. Você fez isso. E o profeta Natan começou a confrontar ele. Eu te tirei das malhadas lá onde você estava, te constituí rei, te dei mulheres, te dei filhos, te dei o reino. Todo o reino de Israel te dei. E se isso não fosse bastante, teria te dado mais. Mas você adulterou, ainda matou Urias. Olha só o confronto de Deus, irmão. Davi ficou realmente confrontado naquele dia. E ele correu para os pés do Senhor. Aí está a diferença de Davi para Saul. Davi, ele correu para os pés do Senhor. Essa criança que a Batseba engravidou de Davi, que era filho dele, morreu. O Senhor feriu com uma doença e ele não sobreviveu. Mas Davi chorou demais, se humilhou. Aqui no Salmo 51 ele já está confessando, sabe? Ele entrou em crise ali. E Senhor, eu quero ter a alegria da salvação novamente.
Eu quero ter alegria, Pai. Eu sei que de sacrifício só apenas nesse que te agrada, Pai. Mas um espírito quebrantado, um espírito contrito, o Senhor não vai rejeitar. O que ele estava dizendo, irmãos? Que não é só você levar um animal para sacrificar. Não, é um coração voltado para Ele, arrependido. Quanto de nós, irmãos, agora falando de nós, você que me escuta nessa manhã de quarta-feira, quanto de nós estamos desse jeito? Achamos que é só fazer e se esquecer que temos que ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Tem gente que vai para a igreja quarta, tem gente que vai para a igreja domingo, tem gente que vai para a igreja, faz campanha, mas não muda, meu irmão. Sabe por quê? Porque não é só de sacrifício que o Senhor quer, não. O Senhor quer um espírito quebrantado, um espírito disposto a mudar. E nessa manhã, irmão, eu queria aqui, em nome de Jesus, te dizer que o Senhor espera a nossa transformação. Ele quer nos ajudar, mas depende de nós. Davi, o que foi que Davi fez? Se arrependeu. Ele confessou, buscou transformação. E eu creio que é isso que nós precisamos nessa manhã. Fazer que nem Davi fez. E Deus perdoou, e Deus deu uma nova família para Davi, e tudo foi uma bênção dali para frente. Então, irmãos, essa é a palavra de hoje. Que nós venhamos ser que nem o rei Davi, se arrepender. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã de quarta-feira, papai. Eu quero te apresentar nossas vidas, nossas famílias, nossa casa. Que o Senhor nos guarde, Pai. Que o Senhor gere em nossos corações o coração arrependido, Pai. Para que possamos continuar agradando o Senhor. E que o Senhor venha fazer a tua vontade sobre nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Irmão, fique na graça e na paz de Cristo nessa manhã de quarta-feira. Deus te abençoe. Deus seja contigo. E até amanhã, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.